O plano de urbanização de Guimarães está em discussão pública com a iniciativa. A Câmara pretende receber contributos para avaliar a possibilidade de alterar algumas das regras que norteiam a reabilitação urbana. Na reunião do Executivo Municipal vimaranense, realizada esta quinta-feira, a vereadora do Departamento de Projetos e Planeamento Urbanístico, Alexandra Gesta, apresentou o trabalho de levantamento feito sobre a realidade do Centro Histórico e Zona de Proteção. Para o Presidente da Câmara, o processo de discussão pública apenas faz sentido com a participação dos diferentes intervenientes. Se não fizermos nada para aligeirar este processo de intervenção, nós começamos a ter em Guimarães alguns sinais de grandes cidades que têm um património histórico qualificado como o nosso e que está profundamente degradado. E não apenas em Portugal, mas sobretudo os exemplos de Portugal são marcantes para todos nós. E não preciso de estar a referir a cidades que de algum modo estão no nosso pensamento. A intenção é nós termos condições para preservar que esse património tão valioso, por questões de uma exigência muito rigorosa que tem algumas décadas, não possa ser agora aligeirada para ser a alternativa, sem ser contraditória com o modelo de reabilitação que estamos a fazer. Após a exposição feita por Alexandra Gesta, o vereador do PSD, André Coelho Lima, observou que as regras do atual plano de urbanização são muito exigentes, realçando que alguns projetos de intervenção não são executados devido a essas condicionantes. Tem havido, talvez, um excesso de rigor, vamos usar esta expressão, um excesso de rigor na manutenção dos espaços da zona classificada e da zona tampão. Ou seja, há pessoas que querem fazer requalificação de determinados edifícios antigos e não conseguem, porque não há condições de climatização, não há condições de insonorização, para além de não haver estacionamento, ou seja, não há condições de acordo com os padrões de vida atuais. E é importante para nós que o centro histórico e que a cidade esteja habitada e possa ser habitada. Não estamos aqui a falar de deitar tudo abaixo, obviamente, e manter apenas as fachadas. O que estamos a dizer é que é preciso não ser demasiado rigorosos nestes limites. Há propostas, por exemplo, são conhecidas e são públicas, propostas para reabilitação de determinados espaços para hotéis, para a hotelaria, e que não foi permitido, precisamente por não se permitir mexer no interior. O vereador da CDU, José Turcato Ribeiro, concordou com a necessidade de alterar algumas regras, mas lembrou que a singularidade do Centro Histórico de Guimarães reside nas características únicas dos edifícios. Acho que o Centro Histórico, de facto, pode agilizar alguns procedimentos, tenho alguns receios na implementação de algumas medidas que possam inviabilizar aquilo que levou a que o Centro Histórico fosse considerado património cultural da humanidade, que tem a ver com a traça interior dos edifícios. Muitas das vezes há linhas de pensamento que apontam para que se respeite a fachada, mas que se destrua completamente o interior, ou seja, teríamos nesse sentido uma cidade que seria um grande cenário tipo Hollywood. Desvirtua, digamos, o centro histórico e aquilo que deu origem e foi o fator principal para que fosse considerado património cultural da humanidade. Está a decorrer o processo de auscultação pública para a revisão do Plano de Urbanização de Guimarães. Para o dia 11 de fevereiro está marcado um debate público no auditório da Colegiada de Nossa Senhora de Oliveira. O prazo de entrega de sugestões termina a 26 de fevereiro. Durante a reunião do Executivo Municipal foi aprovada por unanimidade a proposta de impugnação administrativa no âmbito do concurso de fornecimento de refeições em refeitórios escolares. Apesar de ter votado favoravelmente, o vereador do PSD, André Coelho Lima, lembrou que em procedimentos administrativos semelhantes a maioria socialista tem atitudes diferentes. Lembra o caso da Plataforma das Artes. É extraordinário como é que conseguem votar a favor de um parecer de um júri que diz exatamente o contrário numa impugnação administrativa, ou seja, há duas empresas aqui que se candidatam às refeições nos diversos refeitórios das escolas, uma delas juntou um documento incompletamente preenchido e então o júri convidou-o a aperfeiçoar e ele aperfeiçoou. Ora, o outro concorrente derrotado veio reclamar, não podia ser convidado a aperfeiçoar. Exatamente o mesmo argumento. E o júri teve entendimento diferente. Ora, o júri é diferente do da Plataforma das Artes, mas os vereadores são os mesmos. A CDU absteve-se num outro ponto da análise da agenda de trabalhos, na votação de um subsídio para o lar do Centro Social de Guardizela. O vereador José Turcato Ribeiro justificou o sentido do voto por não concordar com algumas ações realizadas por esta instituição. É, digamos, um pouco uma forma de protesto em relação a uma atitude que foi tomada pelo Centro Social de Guardizela ao realizar um almoço convidando toda a população da freguesia,
mais as freguesias limítrofes a participar no almoço em honra de São Sebastião. Portanto, eu penso que o país está a atravessar uma situação financeira difícil e que exemplos de contenção financeira exige-se deste tipo de estruturas, até porque são estruturas que precisam do apoio da maior parte de instituições públicas e mesmo dos cidadãos anónimos, que muitas das vezes participam na recolha de fundos para que essas instituições cumpram a sua função. Por este motivo, a CDU absteve-se na votação da proposta de atribuição de um subsídio para a construção de um lar no Centro Social de Guardizela.